Opa, bom, então, eu não tô não, certo? Ah, refletindo sobre algumas das temáticas, né, que têm gerado conflito recentemente, né, na internet entre luteranos e afins, né, pessoas que discutem tais temas. Cito aqui, por exemplo, o terço luterano, é, a petição por uma teologia moral luterana, a necessidade de subscrição do livro de concórdia para membros, ou ainda a questão de luterano de berço, de altar, enfim. Existe uma necessidade muito grande da gente distensionar as coisas. Eu digo isso com bastante preocupação com o porvir, certo? Todos os locais onde eu olho na sociedade, não apenas brasileira, mas mundial, eu encontro um sentimento conflitivo, um sentimento belicoso extremamente alarmante. Está cada vez mais difícil possuir algum tipo de discussão, algum tipo de debate de ideias, algum tipo de contribuição de pensamento sem que seja rapidamente vinculado à característica do amigo e à característica do inimigo. Esse momento histórico, essa forma psicológica de enxergar a sociedade, me lembra bastante o teórico alemão Carl Schmitt. Carl Schmitt foi um teórico do direito alemão, né, conhecido por ser um dos teóricos do nazismo e etc. Esse Carl Schmitt tinha essa ideia, né, de tensionamento da sociedade e da disposição entre amigo e inimigo, e que chegando no poder os amigos podem fazer tudo e os inimigos têm que ser aniquilados, e que isso está pacífico, é a única forma de sobreviver na sociedade. Claro, isso é uma redução, um resumo bem tosco da obra de Carl Schmitt, mas me lembra muito quando eu observo essas coisas. E isso é bastante negativo, principalmente quando estamos falando entre irmãos de uma mesma igreja, de uma mesma comunidade de fé, de um mesmo livro confessional, de uma mesma liturgia, de uma mesma tradição cristã. Isso é terrível, certo? Isso é terrível. Porque o resultado, o único resultado possível desse tipo de coisa é a divisão, é a dissolução, é a destruição do outro e a destruição de si mesmo no processo. Não existe nada de bom e nada de bem como consequência do que está sendo pedido aqui. Eu sei que as pessoas reagem a partir de coisas que elas percebem, veem, estudam e etc., e que coloca elas numa situação de incômodo, estresse interno, seja por achar que aquilo que elas creem está sendo pervertido ou omitido, seja por elas veem a realidade abaixo daquilo que elas realmente conhecem, que pode ser alguma coisa, mas que a ferramenta que eles estão utilizando para fixar as coisas não é a de construir algo, mas é a de destruir o que existe. E isso, enquanto se é jovem, evidentemente, parece uma boa solução. Afinal de contas, você destrói tudo, começa do zero e tende a ser melhor do que o é. Quando você vai ficando um pouquinho mais maduro, você percebe que é necessário ter uma dose de precaução, de se saber que antes de destruir tudo, é importante ter noção do que se vai colocar no lugar. Uma reflexão que eu tenho feito muitas vezes com algumas pessoas é que, bem, os jovens pedem por episcopalismo e temos que ter a igreja episcopal. E a reflexão que eu trago é, bem, digamos que fôssemos a igreja episcopal, o bispo tivesse escrito aquele documento. A, a oportunidade de alguns estarem fazendo críticas a esse documento estaria ainda mais baixa, porque a autoridade do bispo é maior do que a autoridade de um bispo, de um presidente de igreja, por exemplo. Então, veja, eu quero destruir o que está aí, mas eu não sei a real consequência do que eu quero colocar no lugar.
inclusive para o que eu mesmo acredito. É urgente nós distensionarmos. Por quê? Grande parte dessas pessoas que estão dentro desse embate não estavam aqui nas últimas eleições presidenciais, pelo menos. E bem, das diversas igrejas cristãs, a IALB até conseguiu se sair muito bem nesse quesito. Né? Claramente não tem como cuidar no Brasil inteiro, mas em diversas regiões não tivemos nenhum tipo de revés ou algo assim, ou onde as questões políticas foram motivo de divisões e de brigas e de perversão do evangelho e tudo mais. Entretanto, tenho medo de que neste pleito isso há de acontecer, porque para se passar por um momento como esse, onde apesar de uma unidade teológica, litúrgica, de convivência paroquial una, as pessoas continuam sendo seres sociais e que possuem, portanto, seus pensamentos, seus medos, suas emoções, suas conclusões sobre a realidade e as formas como enxergam o melhor caminho para resolver aquilo que elas julgam ser os maiores problemas do bem comum na atualidade. Isso há de causar conflitos se o conflito for procurado. E nós estamos com uma série de pessoas que estão demonstrando a cada novo assunto essa busca, esse viés pelo conflito ao invés da pacificação. E para passar por um momento como esse, é necessário que tenhamos muito mais pessoas que busquem o caminho da pacificação e não do conflito. Claro, as eleições, o pleito nacional que se aproxima, é somente um evento histórico. A perpetuação desse modo de enxergar toda e qualquer diferença com o outro tende a gerar a destruição e a dissolução do meio onde o contato entre eles existe. Então nós precisamos, e falo por uma terceira vez, precisamos urgentemente distensionar as coisas. Eu sei que para algumas pessoas pode parecer abrir mão da verdade ou algo assim, mas existem coisas mais importantes do que estar certo. A frase atribuída a Lutero sobre a verdade a todo custo e a paz se possível é uma excelente frase. Agora, você não está lutando contra um papa e seus cardeais que estão vendendo indulgências para tirar pessoas que já não têm muita coisa do purgatório. Você não está indo com pessoas que estão vendendo um evangelho intoxicado. Você está entrando em guerra pela verdade, ou qualquer custo e a paz, se possível, com seus irmãos, que possuem a mesma fé. Talvez não na mesma profundidade, talvez não na mesma clareza que você, mas que possuem a mesma fé. Então, não. A verdade a qualquer custo? Talvez não. A paz, não apenas se possível, mas em quase todas as situações, tirando, claro, os abusos e os absurdos e tudo mais, que não é nenhuma dessas situações citadas aqui. Terço, teologia moral, subscrição e agora luterano de berço e luterano de altar. Nenhuma dessas situações aqui é o suficiente para vestir a armadura do suposto Lutero prestes a ser excomungado e gritar aos sete mundos: se o Senhor não me convencer pela palavra, digo eu que não retiro o que disse, o Papa é um vagabundo. Não, não é essa a situação. Não é esse o contexto. Vocês estão criando guerra por muitíssimo pouco. E na guerra, o único resultado dela é a morte. Talvez aqui não a morte física, mas a morte espiritual, a morte emocional, a morte comunitária, a morte paroquial, a morte denominacional, a morte de uma tradição. Pois é, muito alarmismo para essas coisas. Pois bem, é melhor que o alarmismo venha antes que as consequências já comecem a se demonstrar. É melhor que alguém seja alarmista e tente, novamente, distensionar urgentemente as coisas do que nós esperemos que o problema esteja já entre nós,
onde a nossa corrida será por conter os danos e não evitar que os danos sequer existam. Precisamos urgentemente distensionar as coisas. E cada um de nós precisa urgentemente aprender a ser pacificadores, porque esses são bem-aventurados. E não, o contexto não pede o contrário disso. O contexto não está pedindo o Lutero, que está lutando pela própria vida e pela não excomunhão. O contexto é bobagem. É uma cordinha, é uma bolinha, é a necessidade de pedir por algo que sequer faz parte da sua tradição, como a teologia moral. É criar uma divisão louca que só existe na nossa cabeça, mas que não existe na realidade, por querer ser mais dogmático e confessional do que, bem, anos e anos, séculos de dogmatismo e confessionalidade. Jovens, por favor, de um jovem para outro jovem, vamos distensionar urgentemente as coisas. Chega de conflitos, chega de crises, chega de confusões. Ninguém está ameaçando a sua vida diretamente. Ninguém está negando a sua fé diretamente. Ninguém está lhe atacando imediatamente, sem que você não tenha dito nada. Calma, calma. Você chegou agora. Vamos devagar. Há coisas a serem melhoradas. E essas coisas são melhoradas com materiais que constroem. Materiais que destroem, bem, esses existem aos montes e não faltam pessoas para a demolição. Calma. Vai ficar tudo bem. Ninguém é inimigo. Somos todos irmãos.